Segundo Crônicas, capítulo 16, eu quero ler só um versículo, o versículo 9. Fica ligadão, se você puder, anote. Eu creio que Deus vai falar com você, assim como Ele falou comigo. Diz assim a palavra do Senhor, segundo Crônicas 16, 9. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto proceder-te loucamente, por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Curve a sua cabeça, por favor, deixa a sua Bíblia aberta, aí em 2 Crônicas 16, quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado por essa noite, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos diante da tua poderosa palavra, essa espada poderosa, ó Deus, e nós clamamos como igreja do Senhor nessa noite, que o Senhor fale no nosso coração, nos permita, Senhor, ouvir a tua voz, nos desafia, nos guarda e nos proteja, Senhor, de toda a armadilha que o nosso inimigo planeja contra nós. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toma o nosso coração e escreve nele a tua lei, em nome de Jesus, amém e amém. Então, irmãos, eu quero compartilhar com vocês um tema assim, as guerras do rei Asa, não é? Meu Deus, como que a vida do rei Asa pode nos ensinar tanta coisa. Irmãos, a vida do rei Asa, olha, é um livro de sabedoria. Então, essa semana, lendo a história do rei Asa, eu não consegui sair dessa história, né, desses 2 capítulos do rei Asa. E olha, eu fui sendo ministrado pela vida dele. Então, as guerras do rei Asa, como que o Asa encarou as guerras dele, não é? E vamos aprender com ele como que ele passou por essas guerras, por esses desafios. Porque eu sei, irmãos, cada um de nós aqui tem as suas próprias guerras. Nós vamos ver que por causa de um vacilo do rei Asa, numa dessas guerras dele, ele colocou tudo a perder. E a gente não precisa cometer o mesmo erro do rei Asa. Quem está comigo aqui? Não é? O inteligente aprende com o seu próprio erro, mas o sábio aprende com o erro do outro. Vamos aprender com o erro do rei Asa. Então, olha só quem é esse homem. O rei Asa, a Bíblia diz que ele fez o que era reto perante o Senhor. E é interessante que a comparação que a Bíblia faz do rei Asa ele fez tudo o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Irmãos, a Bíblia compara ele com o homem segundo o coração de Deus. Pensa nisso. A Bíblia diz que ele foi perfeito. Já pensou? Quantas pessoas, não é, tem essa marca que a Bíblia coloca como perfeito? O coração de Asa foi perfeito. Não é? Segundo Crônicas 15, 17. Que homem tremendo. A Bíblia diz que ele como rei, olha só, irmãos, ele como rei, ele ordenou que Judá buscasse o Senhor e que obedecesse às leis do Senhor e os mandamentos do Senhor. Que homem tremendo, não é? Então veja bem, por causa desse coração do Asa, nesse primeiro momento da vida dele, que é os 10 primeiros anos da vida dele, a Bíblia diz que houve paz por 10 anos. Irmãos, paz é fruto de obediência. Não é? Como pastor, a gente tem conversado com muita gente aqui e fora daqui, não é? E a gente tem falado assim, eu e a Meila, né? Um dia desse a gente estava voltando, né, de uma conversa dessas, e a gente estava falando, amor, a paz, não tem coisa melhor do que a gente viver em paz, não é? Do que a gente ter shalom, do que a gente, sabe, irmãos, nenhum dinheiro no mundo paga isso, não é? Eu estava pensando justamente no Davi, que ele deixa de obedecer o Senhor, deixa de obedecer a palavra do Senhor, e aí a disciplina que vem para o Davi é o seguinte: porque você não obedeceu a palavra, a espada nunca mais se apartará da sua casa. Veja bem. E aí, irmãos, a gente vê o que aconteceu com Davi, não é?
um filho que violenta a própria irmã, não é? O irmão se vinga daquele irmão, mata o irmão. Por 2 vezes, 2 filhos dele, não é? O Absalão e o Adonias, tentaram usurpar o trono dele. Irmãos, ele perdeu a paz dentro da casa dele. O cara estava vivendo o maior sucesso, o cara era milionário, mas ele não tinha mais paz. Eu fico pensando, se o Davi pudesse voltar atrás, não é? Se ele pudesse escolher, irmãos, eu sei, ele escolheria a paz, não é? Então, o rei Asa, ele está vivendo esse momento da vida dele. Rapaz, o cara é quase perfeito, né? A Bíblia diz que o coração dele era perfeito diante de Deus. Ele amava a palavra de Deus. Ele ordenou o povo para obedecer a palavra de Deus. Ele derrubou todos os altares de deuses estranhos. Ele era tremendo. Aí a consequência disso? Paz. Aleluia. Que vida gostosa. É tão bom viver com Deus. Aí beleza. Agora presta bem atenção no que eu vou te falar. Ele vai ter 3 momentos que eu quero que a gente aprenda com esses 3 momentos, não é? Porque a primeira coisa que vai acontecer aqui, olha só, a primeira guerra que ele vai enfrentar e a primeira atitude dele, não é? Então, a primeira guerra, um rei se levanta contra ele, o rei da Etiópia, com 1 milhão de soldados. Irmãos, é impossível para o Asa, impossível ele vencer essa parada. Agora, então qual que é a primeira atitude dele? Repete comigo assim: honra a palavra de Deus, não é? Então a primeira lição que o Asa nos dá hoje à noite, diante de uma guerra, diante de um desafio, diante de uma dificuldade, de uma tribulação, irmãos, ele vai honrar a palavra de Deus. Quer ver? Olha o que diz aí comigo, olha aí comigo, o que diz o versículo 8 desse capítulo 15. Ouvindo Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo. Presta bem atenção. Então esse rei se levanta contra ele no momento de paz. Aí você pode perguntar assim: peraí, pastor, eu não estou entendendo. O senhor falou que a obediência gera paz. Aí como é que esse rei vem com 1 milhão de soldados contra o Asa, se ele é obediente? Pois é bem aqui que a gente está tropeçando. Bem aqui que a gente não percebe, que a gente não tem discernimento. Porque, irmãos, a Bíblia diz que Satanás anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Você sendo obediente ou não, ele está ali, tentando pegar você. Agora, se você está em obediência, ele não vai deixar de vir. Tanto é que lá em 2 Crônicas 32:1, depois de toda a fidelidade do rei Ezequias, a Bíblia diz assim: depois dessas coisas, 2 Crônicas 32:1, e desta fidelidade de Ezequias, veio Senaqueribe e se acampou contra Judá e intentava se apossar dela. Mas o Ezequias estava fiel. Mas Satanás vem. Amém, queridos? Quem está me entendendo? Ele vem. Agora, como que eu me livro? Gente, talvez você esteja pensando assim, olha, e muita gente começa a reclamar, eu tenho visto. Eu deixei de fazer isso, eu derrubei esse altar, agora eu sou bonzinho, agora eu faço isso, agora eu virei crente, eu não entendo, e como que eu estou passando por tudo isso? Calma, gente. A Bíblia mostra que a tribulação, a guerra, ela pode ser como consequência do pecado, sim, não é? Quem lê a Bíblia já percebeu isso. Mas também a tribulação, a guerra, pode vir como treinamento. Então nesse primeiro momento da vida do Asa, é um treinamento. Porque, irmãos, a fé é uma musculatura que precisa ser exercitada. Aleluia. Amém, queridos? Então veio esse rei com 1 milhão de pessoas. Mas olha a atitude dele, primeira atitude. O que ele faz? O que ele vai fazer? Ele vai consultar a palavra. Ele manda buscar o profeta dá uma palavra, e olha a palavra que o profeta dá para ele, versículo 2 do capítulo 15, o Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele, se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, ele vos deixará. Olha essa palavra, meu Deus, essa palavra ao mesmo tempo que ela é uma exortação, olha aqui, rei Asa, se você buscar o Senhor vai se deixar achar. Se você abandonar o Senhor, Ele vai te deixar. Ela é uma exortação, mas ela também é uma promessa. Porque o que o Asa pensa? O que o Asa pensa? Eu estou andando com Deus.
eu estou buscando o meu Senhor. Eu vou vencer essa parada. Eu vou lá. A Bíblia diz que ele cobrou o ânimo. Quem está me entendendo? Está aqui. Não é? Ouvindo Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou o ânimo. Por que tem tanta gente desanimada na sua guerra? Por que tanta gente está murmurando e reclamando? Porque não está buscando a palavra, gente. Não é? Porque, sabe, eu não estou falando sobre só ler a Bíblia. Eu estou falando sobre realmente a gente ouvir aquela voz do Espírito Santo no nosso coração, como o Asa ouviu, para ele, aquela palavra que tinha sentido para ele, e por isso que ele obteve vitória. Irmãos, a Bíblia diz, olha só o que a Bíblia diz: caíram os etíopes sem restar nenhum sequer. Ou seja, foi uma vitória total, completa, não era uma vitória parcial, total, não é? E a Bíblia diz que a partir daí, todas as nações em volta ficaram com o terror do Senhor, ficaram apavorados. Rapaz, ninguém se mete com esse cara não, porque esse cara é muito de Deus. Agora veja bem, a primeira atitude dele então é honra a palavra. A primeira atitude contra essa primeira guerra, não é? Logo depois de um momento de paz, 10 anos de paz, o Asa não ficou lá reclamando: eu não entendo, por que eu estou passando por isso? Se eu sou tão bonzinho, se eu ando com Deus, eu sou um dizimista fiel, por que eu estou passando por isso? Não, ele foi buscar a palavra. Sabe, irmãos, eu acho que muita gente desiste aqui. Muita gente que começou, muito crente, que começou a caminhar com Deus, ele está derrubando os altares e obedecendo, ele começa a experimentar uma certa paz. Aí vem a guerra contra ele, aí ele chuta o balde. Eu devo estar em pecado, eu vou desistir, e não sei o que lá. E muita gente, eu digo: não, irmão, calma, é assim mesmo, isso é treinamento, você vai passar por isso. Guerras maiores virão para que você tenha as verdadeiras conquistas. Amém, queridos? Então preste atenção, quando o Asa volta dessa batalha, vitorioso, vitória total, sabe o que ele faz? A Bíblia diz que agora, olha só como que ele vai crescer em santidade. A Bíblia diz então que quando ele volta, ele lança fora as abominações de fora de Judá. A princípio, ele derrubou os altares de Judá. Quando ele volta mais radical agora com Deus, mais apaixonado pelo Senhor. E agora ele começa a influenciar os povos vizinhos. Entende o que eu estou falando? Gente, deixa eu te falar uma coisa. Essas guerras e as nossas vitórias pessoais tem que nos levar para Deus, tem que nos deixar mais apaixonados por Deus, tem que nos deixar mais santos para Deus. Como que eu posso vencer uma grande luta dessa e abandonar o Senhor? Parece os 9 leprosos. Puxa vida, eu fui curado de uma lepra, eu fui liberto de 1 milhão de soldados. Irmãos, o Asa voltou, por isso que eu digo que eu sou fã desse cara. Quando ele volta mais radical. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele demitiu a própria mãe. Puxa vida, porque a mãe do rei Asa construiu uma estátua da Azerá, não é? E quando ele construiu ela construiu aquela estátua, o Asa soube: está demitida. Está demitida, mamãe? Não. E sabe o que ele fez? Destruiu a estátua, transformou a estátua em pó e jogou fora o pó. Ele não queria nem aproveitar nada daquela estátua. Que homem de Deus! É por isso que a Bíblia diz que o coração de Asa foi perfeito diante de Deus. Quem está me entendendo? Meu Deus do céu. Gente, se eu te perguntar hoje à noite, você está passando por uma tempestade, não é? Está passando por uma guerra. Deixa eu te dizer uma coisa aqui: o foco não é a guerra, o foco é a palavra. O Pedro, não é? Ele é desafiado, tempestade, guerra. Aí o Pedro, entendeu? O que o Pedro pede? O Pedro não pede assim, Senhor, faz eu andar sobre as águas, faz um milagre. O que o Pedro pede? Senhor, se é o Senhor, não é? Se é o Senhor, manda, fala uma palavra. E Jesus disse para ele: vem.
Aí, irmãos, ele foi porque ele tinha uma palavra. Aí, qual era o foco do Pedro? A palavra vem. Mas aí ele começou a pensar, mas peraí, eu estou pisando na água. Peraí, não, isso não pode dar certo. Não tem muita gente, tem muito crente assim, não é? Deus está fazendo um milagre, não pode estar acontecendo isso no meu casamento. Não, é muito milagre para mim. Não, é Deus. Fica nessa palavra, não sai daí. Aí o Pedro começa a olhar e começa a afundar, não é? Eu estava pensando no Elias, porque o Elias, ele tinha uma palavra de Deus. Escuta bem isso aqui, ó. Deus falou com ele para ele desafiar os profetas de Baal, uma palavra. Ele foi lá, fez o desafio, não é? Depois que os profetas de Baal invocaram o Baal e não deu certo, o Elias foi lá, restaurou o templo, o altar do Senhor e invocou a presença do Senhor. Mas olha a oração dele, ele diz assim: Senhor, manda fogo, para que aconteça, para que todo mundo creia que segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Ele tinha uma palavra. Aí o fogo veio. Por que o fogo veio? Porque o Elias tinha uma palavra, gente. Aí tem muita gente aí invocando uns fogos muito doido. Gente, não é isso. Eu tenho que ter a palavra primeiro. Deus tem que me dar o comando, e aí vai funcionar. Tem muita gente aí que fala para mim assim: eu estou orando, e quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Eu digo: irmão, porque a Bíblia diz que aquele que afasta o ouvido de ouvir a palavra, a sua oração é abominável. O que você está orando não está em linha com o coração de Deus. Você não está buscando uma palavra de Deus, por isso que não funciona. Está entendendo o que eu estou falando? Qual que é o foco? Aí o Elias está com foco na palavra, aí vem fogo. Aí ele perde o foco da palavra. Aí mandaram outra palavra para ele: a Jezabel vai te pegar, a Jezabel vai te matar. E tem muito crente acreditando na palavra do diabo. Tanta gente com tanto medo, tanta gente que recebe a palavra do Datena, e tanta gente vivendo uma vida de medo, de pavor, gente, sabe? E fica lá na televisão assistindo aquelas tragédias, não sei o quê. Ai meu Deus, eu vou morrer. Ah não, eu vou morrer antes do tempo, Senhor me leva logo, enquanto eu sou anjo, aleluia. Gente, nós precisamos de uma palavra. Agora veja bem, aí o Elias não tem mais a palavra, agora ele tem a palavra da Jezabel. Ela vai me matar, ela vai me matar, eu vou morrer. Ele tirou o foco da palavra. Aí o que acontece? Ele para embaixo de uma árvore e pede para morrer. Não tem muito crente assim na sua batalha? Pedindo para morrer. Aí ele está lá: eu quero morrer, me leva, eu quero morrer. Irmãos, aí Deus vem, não é? Toda vez que você lê na Bíblia, o anjo do Senhor, a maioria das vezes é, o que eu já expliquei para vocês, uma cristofania, uma pré-encarnação de Jesus. Então Jesus vem ali e fala: Elias, levanta daí, filho. Eu trouxe aqui a palavra. É um pão que o próprio Jesus assou para ele nas pedras e disse: coma. Você tirou o foco da palavra. Aí ele come. E o que sabe o que acontece com ele? Volta a dormir. Porque não adianta comer uma vez, tem que ficar comendo, gente. Tem que ter um relacionamento com a palavra. Então, o Elias diz, o anjo diz, o Jesus diz: levanta, coma. Aí sim, com a força daquele pão que é o maná, é o pão da vida, não é? Ele andou 40 dias. Interessante que o próprio Jesus disse para ele o que ele deveria fazer, era a palavra. Agora você vai sair daqui e você vai em direção à Síria, e você vai fazer isso, isso e isso. Você vai ungir o Hazael, rei da Síria, não é? O Jeú, rei de Israel, e você vai ungir Eliseu, profeta. Era uma palavra, era um comando. Agora ele tem força. Quem está me entendendo? Gente, não é uma religião, não é o fato da gente estar aqui frequentando no domingo, não é. Não é isso, gente. Vamos sair disso, vamos crescer, vamos amadurecer. Não é a água benta do pastor ou óleo ungido, não tem nada disso.
Irmãos, o que fortalece você para a sua guerra é o que você come, é a palavra. O que dá poder para a sua oração é o que Deus fala com você, pela sua palavra. Amém, queridos? Então a primeira reação, a primeira atitude do rei Asa, e por isso que ele foi uma bênção, ele honrou a palavra. Eu quero saber o que é que o profeta diz. Eu quero saber o que é que Deus mandou dizer para mim. E aí ele foi, meu irmão, e arrebentou. Amém? Quantos querem arrebentar? Ouça o profeta nessa noite. Crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Segundo lugar, como que a gente está passando pelas nossas guerras? Como que o Asa passou? Vamos aprender por ele. Agora escuta bem. Eu disse para vocês, vamos ver essa segunda guerra. Eu disse para você que ele estava ali vivendo 10 anos de paz. Estava tudo bem numa boa. Então veio o rei da Etiópia. Ele foi show de bola, buscou a palavra, venceu. Aí a Bíblia diz que ele vai ter paz por mais 25 anos. Ele vai ter paz até o 35º ano do reinado dele. Tremendo isso. Tremendo, gente. Aleluia. Pensa, as nações mandavam um presente para o Asa, não é? Estava tudo dando certo para ele. Que bênção. Aí, eu disse, o diabo não dorme. Ele anda ao derredor. Ele não desistiu do rei Asa. Não. Aí a Bíblia diz, olha a segunda guerra, e vamos ver qual foi a atitude do rei Asa. 16:1. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, e nem chegar a ele. Vamos entender isso aqui? O que o Baasa fez? O Baasa construiu uma cidade que separou o Asa do resto do mundo. Irmãos, isso aqui é Satanás. É um tipo de Satanás que anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Como que Satanás faz? A primeira coisa, ele te isola. O leão, quando Pedro compara a estratégia de leão com Satanás, é porque o leão dispara atrás das presas e ele isola os retardatários ou o retardatário do bando. E quando aquele que ficou para trás cansa, ele mata. Então, irmãos, Satanás isola. Então, deixa eu falar qual que é a estratégia. Mágoa. A síndrome de Paiacã. Chateado com todo mundo. Magoado com todo mundo. E começa a se isolar. Começa a ficar sozinho. Irmãos, e aí que o negócio pega. Então, qual foi a estratégia do Baasa? Isola o Asa. Então ele já estava sitiado, a guerra, não é? Olha só, agora como que ele vai reagir? Como que ele vai reagir? A primeira vez você viu, ele honrou a palavra. A segunda vez é o segundo erro para a gente aprender. O Asa desprezou a palavra de Deus, não é? Então interessante, gente, que aqui não tem mais nenhuma consulta a Deus. Olha o que diz o versículo 2 do capítulo 16. Asa tomou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor. Ele não consultou ninguém, muito menos o Senhor. E dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, e propôs, irmãos, uma aliança com o inimigo de Israel. Pensa bem. Primeiro que ele pegou uma coisa que não era dele, não é? Ele pegou as coisas do Senhor. E olha aqui, presta atenção. E segunda coisa, ele fez uma aliança proibida. Irmãos, ele quebrou um princípio claro da palavra de Deus. Porque era muito claro que Israel não podia fazer alianças com esses povos. Então, o Asa quebra um princípio. Escuta aqui, por favor, não perca agora o que eu vou te falar. Não perca agora. O Asa quebra um princípio para obter uma vitória. E deixa eu te dizer o que aconteceu. Pior, ele venceu. Irmãos, ele teve uma grande vitória. Só
que essa vitória, irmãos, custa muito caro, não é? Sabe aquela coisa assim, tipo, eu quebro o princípio, mas eu consegui o que eu queria. Beleza. Engano seu. Engano seu. Irmãos, porque deixa eu te dizer uma coisa, quando vem uma parada dessa, na verdade, se a gente ficar firme no princípio, porque o profeta disse assim para ele, olha, ele não consultou o profeta, ele não foi buscar uma palavra de Deus, como eu disse, ele desprezou, mas quando ele fez essas duas coisas erradas, o profeta foi lá com ele, sem ser chamado, porque Deus ama. E Deus foi lá com ele, sem ser chamado, e disse, rapaz, o que você fez? Fazendo uma aliança com seu inimigo, com os inimigos de Israel. Ele falou assim, olha, rapaz, você não lembra do que o Senhor fez contigo na luta contra a Etiópia? Você buscou o Senhor e o Senhor te livrou. Como que agora você faz uma aliança com o seu inimigo? Você está louco, rapaz. Você está louco. O que você está fazendo? Foi duro com ele. Aí sabe o que ele fez? Mandou prender o profeta. Irmãos, ele desprezou aquela palavra. Aí você fala assim, não pastor, mas eu não faço um negócio desse, irmão. Deixa eu te falar como a coisa acontece sutil. Eu lembro uma vez, numa igreja muito distante, num país muito distante, eu conversei com um casal, e o casal falou para mim que estava com problemas sérios no casamento. E beleza, eles abriram com a gente. E beleza, irmãos, se não tiver uma autorização do casal para eu buscar ajuda, acabou, não é? Quando eu preciso de ajuda, eu falo assim, olha, eu posso pedir ajuda da minha liderança, tal, não é? Eu vou pedir permissão. Irmãos, ela falou, eles falaram, beleza, a gente até porque nem era uma coisa tão grave, não é? No dia seguinte, o pastor Genildo chega aqui, aqui não, naquele país distante. Você não sabe quem é. Aí, o pastor Genildo chegou, e naquela noite teve uma reunião e ele orou com aquele casal. E ele profetizou assim, olha, Deus começou a restaurar o seu casamento. Irmão, quando o pastor Gino falou isso, eu fiquei gelado, assim, ó. Eu fiquei gelado. E tem mais. Deus está te desafiando a você fazer a sua parte, respeitar e tal. Ai, meu Deus. Sabe o que ela fez com a palavra do profeta? Ela mandou prender. Ela ficou com tanta raiva, com tanto ódio. Irmãos, foram meses e meses e meses e meses de conversa para eu convencê-la de que não fui eu que falei, que foi o Senhor. Que o Senhor falou com ela e desafiou ela. E ela jogou fora uma palavra linda do Espírito Santo. Está vendo como é sutil? Então, irmãos, se eu começar a quebrar um princípio na minha guerra para obter vitória, Deus me ama e Ele vai me mostrar o meu erro. E aí, irmãos, é que mora o perigo, porque quando alguém fala com você, de repente eu estou falando aqui e você está ali, o pastor já sabe, alguém falou para ele. Irmão, eu não sei de nada, estou compartilhando a palavra de Deus com você, não é? E aí a pessoa se fecha e manda prender o profeta, em vez de abençoar o profeta, dá uma oferta para o profeta. Não, Irmãos, pelo amor de Deus, olha como que a coisa é sutil. O rei Asa, esse homem de Deus, tremendo, mandou prender o profeta, que levou a palavra de Deus para ele. Que tragédia. Gente, eu digo assim, olha, repete isso comigo. A espada do Espírito é uma pessoa. Irmãos, eu respeito tanto a minha Bíblia, porque ela é uma pessoa. Apocalipse diz que, não é? O João viu Jesus tingido com um manto de sangue, e o seu nome era a Palavra de Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Irmão, quando eu vou para a minha guerra sem espada, eu sou inofensivo,
Quando eu vou para a minha guerra, sem uma palavra no meu coração, eu sou inofensivo. Eu vou ter um capacete, talvez, eu vou ter uma couraça, eu vou ter um calçado, eu vou ser um soldado bem vestidinho. Mas eu não posso matar, eu não posso decepar a cabeça do gigante, porque eu não tenho uma palavra na minha guerra, porque eu desprezei a palavra. Quem está me entendendo? Eu acho tão legal quando o Josias recebe a palavra mesmo, né, que o sacerdote acha a palavra perdida, o livro perdido, e traz para o Josias. Eu acho muito lindo que o Josias fala assim: olha, procurem a profetisa Hulda, ela vai dizer o que nós devemos fazer, não é? Aí a profetisa fala assim: olha, digam para o rei que enviou vocês aqui, que por causa de todo esse pecado de Israel, vai vir uma disciplina muito dura sobre Israel. E falou tanta coisa, tanta tragédia, né, para os mensageiros. Mas diga uma coisa para o rei, diga para ele, porque ele respeitou a palavra de Deus, essas coisas não vão acontecer nos dias dele. Você respeita a palavra de Deus? Amém, queridos? Então qual que foi a segunda atitude do rei Asa? Ele foi sem Jesus, ele foi sem a espada do Espírito, ele foi sem uma palavra. Ele recebeu a vitória, mas na verdade aquela vitória se converteu numa grande derrota. Sabe o que aconteceu? Escuta o que aconteceu aqui nessa história, o desfecho dessa história. O Baasa então cercou ele fez uma aliança com o rei da Síria. O rei da Síria era poderosão mesmo, né? Milionáriozão mesmo. Chegou lá, detonou o Baasa, expulsou o Baasa de lá. E sabe o que foi que aconteceu? O Asa pegou toda aquela cidade que foi construída, não é, contra ele, para impedi-lo. E ele pegou todo o material, toda a matéria-prima e construiu uma cidade para ele. Não foi uma grande vitória? Foi ou não foi? Mas olha o que o profeta vai dizer para ele: você não entendeu, rapaz. Quando você fez uma aliança com o rei da Síria, você perdeu a oportunidade de conquistar a Síria. Leia aí na sua Bíblia. O que Deus tinha para o Asa não era uma vitóriazinha contra o Baazinha. O que Deus tinha para o Asa, se ele tivesse permanecido fiel, era uma vitória contra o rei da Síria. Irmão, o que Deus tem para nós é muito maior, muito maior. E a gente está negociando princípios da palavra para obter essas vitórias e perdendo o melhor de Deus para a nossa vida. Quem está me entendendo? O melhor de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Irmãos, eu tenho uma palavra. Sabia que eu tenho uma palavra para casar com a pastora Meila? Porque antes de eu casar com ela, você sabe a minha vida, né? Vivi uma vida sem Deus, converti com 26 anos. Então quando eu quis fazer a coisa certa, eu falei: não, eu já sei. Agora eu já sei. Entendi, então vou fazer a coisa certa. E eu comecei a querer casar com uma moça, né? Que não era a Meila. E aí, irmãos, um pastor amigo meu me deu uma palavra. Ele falou assim: Jackson, só considera no teu coração. E eu estava querendo muito, né? Ele falou assim: só considera no teu coração que eu vou te dizer. Rapaz, Deus falou, eu creio que ele falou comigo, mas considere e ora. Muito equilibrado, eu gosto desse profeta equilibrado, né? Não é aquele assim diz o Senhor. E aí vai um monte de gente fazendo um monte de besteira na vida sem ter uma confirmação na palavra. Aí ele falou assim: considera a minha impressão. Eu estava orando por ti, e a impressão que eu tive, que Deus falou comigo assim: que Deus tem algo muito melhor para você. Amém, querido? Aleluia. Estou semeando, glória a Deus. Irmãos, e aquilo tocou no meu coração. E aquilo, rapaz, quando ele deu aquela palavra, e eu já sabia que aquilo era verdade, porque sabia, não é? Que não era, que Deus tinha algo muito melhor. Irmãos, pelo amor de Deus, Deus exagerou. Aleluia. Amém, queridos? Então deixa eu te falar uma coisa. Não te ilude para vencer o Baasa. Não te ilude. Olha, eu acho que o Asa, ele foi tentado porque é o seguinte: ele já tinha tido uma vitória grande.
contra o rei da Etiópia. Então ele pensou assim, ó, como muitos de nós pensamos. Ele pensou assim: eu já sei como fazer. Quem está comigo aqui? Eu já sei. Foi assim que eu fiz da outra vez. Vou fazer igual agora. Vou vencer. Já sei. Irmão, nós não sabemos nada. Sabe, ele venceu porque Deus deu a vitória. Mas ele atribuiu a vitória a ele mesmo. E ele foi para outra guerra, confiando na força do braço dele. Não é? Saiu de lá comemorando. Todo mundo dizendo: asa, asa, asa. E ele... Irmãos, e o Espírito Santo chorava enquanto ele comemorava. Eu creio que muitas das nossas vitórias, irmãos, que aparentemente foram vitórias, nós fizemos Deus chorar. Porque custaram uma desobediência a um princípio tão importante. Ele quebrou uma lei, ele fez uma aliança que ele não deveria fazer. Deus queria dar a Síria, mas ele queria Israelzinho. Entende? E último lugar para a gente orar. Agora essa aqui eu vou falar com bem cuidado para você entender bem. Então a primeira atitude, na primeira guerra, honra a palavra. A segunda atitude, na segunda guerra, desprezo a palavra. Uma vitória com sabor de derrota para Deus. Agora, terceiro lugar para a gente orar, não é? Irmãos, é a resposta do Asa à disciplina de Deus, não é? Amém? Amém ou não amém? Irmãos, Deus disciplina o filho a quem ama. Está escrito, Hebreus 12, não é? Deus disse, e ele ainda fala mais: se você está sem disciplina, é porque você não é filho, você é bastardo, não é? Irmão, por que Deus, pensa bem aqui comigo, porque ainda tem um pensamento assim, olha, não, Deus é amor, Deus é amor, como que Deus vai bater no filho dele? Irmãos, a Bíblia diz que quem não disciplina o seu filho, odeia o seu filho. Foi Deus que mandou dizer isso. Como que ele manda a gente fazer uma coisa, se ele não faz? A Bíblia diz que disciplina a criança enquanto é tempo, para que ela não venha a ser vergonha para você. Olha só, Deus vai ensinando esses princípios, esses valores. Por que ele ensina isso, gente? Porque Deus é assim. Alguém falou assim: isso é cara de não concordar. Deus é amor. Eu disse: amor é a justa medida entre afeição e limites. Deus coloca limites, ele disciplina assim. Quem está me entendendo? Amém? Eu lembro uma vez que a gente estava no supermercado, e tinha uma criança rolando de um lado para o outro, gritando e querendo um pirulito, não é? E a mãe, com vergonha, dizia: toma esse. Eu não quero dessa cor. Aí a mãe pegava outro. Irmão, que papelão, que teatro, que coisa feia. E um dos meus filhos eram bem pequenos, não lembro quem era, mas ele falou assim para mim: pai, sabia nem falar direito, pai, isso é falta de disciplina, né? Eu achei tão engraçado. Eu disse: é, filho, é isso mesmo, falta de disciplina. É? Ah, é. Então, a varinha das crianças era, a gente escreveu nela: peraí. Porque quando a gente falava assim alguma coisa, dava um comando, eles diziam: peraí. Aí eu peguei a varinha deles e escrevi: peraí, né? Quando eles falavam assim: peraí, eu levava: peraí. Irmãos, e você vê, Deus nos ensina isso. Agora, por que ele não vai fazer? Então presta atenção aqui, ó. Presta atenção para a gente terminar. Irmãos, veio a disciplina. Agora eu vou falar com cuidado para você entender bem, por favor, preste atenção, porque isso aqui é muito perigoso, então eu tenho que falar com muito cuidado. Veio a disciplina, porque o Asa, ele desprezou a palavra, e ele entrou numa desobediência, não é? Ele pensava que ele estava em vitória, mas veio uma disciplina. Talvez ele nem entendeu essa disciplina, que é a terceira guerra. Talvez ele pensava assim: venci, então Deus está comigo. Não tem muita gente que pensa assim? Eu venci, rapaz, Deus é comigo, eu estou vencendo, está dando tudo certo. Pode ser um engano seu. Vocês estão me entendendo? Porque o Asa saiu de lá assim: rapaz, Deus é comigo, porque se eu venci,
deu tudo certo. Ele não ficou triste porque eu tirei os tesouros do templo. Está tudo bem numa boa, eu vou comprar de novo, aleluia. Não é? Ele não ficou triste porque está escrito mesmo que não é para fazer aliança, mas talvez seja a interpretação errada. Eu acho que eu fiz uma aliança, ele não ficou com raiva porque ele me deu a vitória. E tem gente igual o Sansão. Eu toquei no leão e não aconteceu nada. Eu deitei com uma prostituta, não aconteceu nada. Eu estou quebrando um monte de princípio, não acontece nada. Me disseram que quando eu quebrasse o princípio, eu perderia a unção. Eu continuo com a unção. Mas ele estava perdendo a unção. Chegou uma hora, e quando ele disse assim, eu vou fazer como das outras vezes, a Bíblia diz, o Espírito do Senhor tinha se afastado de Sansão. Entende o que eu estou falando? Aí, gente, vem a disciplina, porque Deus nos ama. Amém? Ele nos ama. Eu disciplino meus filhos por uma só razão, porque eu os amo. Nunca foi fácil para mim, não é? Disciplinar os meus filhos. Nunca foi fácil entrar no quarto com meu filho, com a varinha deles, conversar com eles, colocar eles no meu colo e discipliná-los. Nunca foi fácil, sempre foi difícil. Muitas vezes eu fiz isso chorando. Mas eu sei, porque a Bíblia diz que a disciplina, não é? Hebreus 12, 8 diz assim, que a disciplina depois produz um fruto de justiça naqueles em quem ela é exercitada. Quando Deus nos disciplina, Ele está gerando santidade, justiça. Aí o que aconteceu com Asa? Por isso que eu estou falando tudo isso para te falar agora. Presta atenção. Olha só o que aconteceu com Asa. A Bíblia diz, gente, no versículo 12, no 39º ano, ou seja, 3 anos depois daquela vitória. 3 anos depois da vitória. O Asa ainda estava assim, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era de extremo grave, contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor, mas confiou nos médicos. Por isso que eu quero falar com cuidado, porque veja bem, eu não estou dizendo, por favor, que doença é disciplina de Deus. Por favor, porque quando os discípulos viram o cego, eles disseram, quem pecou? Jesus disse, ninguém. Para de fofoca. Ninguém pecou, nem eles, nem os pais deles. Isso aconteceu para a glória de Deus. Amém, queridos? Quando chegou a notícia do Lázaro, Jesus disse, pode ficar tranquilo. Essa doença não é para a morte. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é? Então eu não estou dizendo que doença é disciplina de Deus. Pelo amor de Deus, gente, não é isso. Não é isso que eu estou falando aqui. No caso do rei Asa, em especial, foi uma doença. Poderia ser outra coisa. No caso do Davi, não foi uma doença a disciplina. Foi a perda da paz da casa dele. Não é? Então, irmãos, Deus não é ciências exatas. Amém, queridos? Ele é livre, porque Ele é Deus. Mas no caso do Asa, ele ficou doente. Agora, qual que foi o erro dele? Presta atenção. Puxa vida. Ele está doente. Foi uma coisa muito grave, a gente não sabe exatamente o que é. Mas o fato é que ele estava morrendo disso. Irmãos, eu comparei isso quando eu estava lendo a minha Bíblia com um pássaro ferido, né? O pássaro, porque o pássaro ferido, a tendência do pássaro ferido é procurar um ninho, a natureza, né, do pássaro. É baseado nisso que o salmista diz lá no Salmo 84, 3. O pardal encontrou casa, a andorinha, ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Então, quando a gente está assim, gente, a gente tem que correr para o nosso ninho, que é o Senhor. A gente tem que pedir perdão, a gente tem que corrigir os nossos caminhos, a gente tem que parar tudo, a gente tem que sair do frenesi, a gente tem que ficar quieto igual aqueles bebezinhos do ventre, para ver se ouvem a voz de Deus. A gente tem que corrigir, não é? E eu creio que quando Deus, como pai, colocou o Asa no colo, era porque Ele o amava. E quando Deus disciplinou o Asa, não é? E ele ficou doente daquela situação, irmãos, era o amor de Deus dizendo, vem filho para mim, não é? Vem, sabe, é o filho pródigo. Olha, a disciplina do filho pródigo, qual foi? Irmãos, o que o filho pródigo fez foi muito grave, ele desonrou o pai, ele matou o pai.
A Bíblia diz, né, que a herança que se recebe antes do tempo virá a ser maldição. Por quê? Porque ele matou o pai. Quando o filho começa a querer, eu quero a herança, eu quero a herança, eu quero a herança, ele está matando o pai. Porque a herança é coisa de morto para vivo. Ele desonrou o pai dele. Irmãos, quem honra os seus pais, a Bíblia diz, vai viver bem e vai viver muito tempo na terra. Quem desonra, acontece o contrário. E aí o filho pródigo, ele começa a sofrer a disciplina disso. Ele começa a sofrer miséria. Ele começa a ficar muito mal. Mas, irmãos, é um pássaro da asa ferida que volta para o seu ninho e diz: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, me faça como um dos teus trabalhadores, me aceita na tua casa, eu não tenho outro lugar não é? E o pai está aberto para receber esse filho e amá-lo e cuidar dele. Mas o Asa não fez isso. Ele ficou firme na teimosia dele quando veio a disciplina. Sabe, gente, e muita gente quando vem a disciplina, muita gente quando as coisas começam a dar errado, e quando vem a disciplina, é como eu disse, chuta o balde. Começa a reclamar da vida, começa a murmurar, não sei o quê, e sai de perto de Deus. Quem está comigo aqui? 3 atitudes: honra a palavra, desprezo a palavra e desprezo a disciplina. A Bíblia diz que o sábio ama a disciplina. A Bíblia diz: não discipline ou repreenda o insensato, porque ele vai odiar você. Repreenda o sábio e ele te amará. Sabe, irmãos, o que Deus espera de nós, quando Ele nos corrige, quando Ele nos disciplina, é que a gente o ame mais. Amém, queridos? Porque a gente vai entender, Ele quer que eu volte, Ele quer corrigir os meus caminhos. Amém?